Bom dia, boa tarde, boa noite para você que mais uma vez está aqui ouvindo o Delfos Cast. E nesse nosso podcast, nessa noite, a gente vai debater um cara que é assim genial. Acho que é um dos grandes ídolos desse nosso grupo. Ninguém mais, ninguém menos que Machado de Assis e o seu conto O Alienista. Que para começar talvez nem seja exatamente um conto, né? Já que é dividido em capítulos, já que é bem mais extenso que a maioria dos contos, talvez seja mais propriamente descrito como uma novela. Mas isso é tema para os especialistas no autor, até porque ele mesmo colocou o conto numa coletânea de contos. Então fica um pouco complexo, mas em geral pode ser encarado tanto como conto quanto novela. Prosseguindo, a gente tem aqui essa noite, não 3, mas 4 pessoas, olha aí, estamos aumentando, cada dia maiores e mais fortes. E nessa Quarteto noite, meu amigo... agora. É o quê? É o Quarteto Fantástico agora. Pois é. Logo logo eu vou ter que descobrir novas referências da cultura pop envolvendo numerais. E nessa noite tenho aqui Gustavo Gouveia, que já colocou, já falou, já deu sua participação, né? E aí, Gustavo, como é que estão as coisas, meu velho? Tudo filé, meu compadre. Ainda bem, graças a Deus. Wesley, Félix, e aí, cara, como estão as coisas? Tudo bem? Tudo bem, tudo tranquilo. E o nosso amigo direto de São Paulo, Leonardo Júnior, e aí, cara? Opa, tudo tranquilo, tudo na paz. Ótimo. Antes de a gente começar essa obra, a gente vai fazer a oração, né? E que você em casa também crie o hábito de, durante os estudos, antes de um livro, após um livro, ter a prática de oração, não importando a sua denominação cristã, ou judaica, ou islâmica, seja qual for a sua religião, porque, desconsiderando o espiritual, nenhum crescimento intelectual se fará de maneira proveitosa para você mesmo e para os demais, né? Então que o Espírito Santo recaia sobre nós, que o seu fogo abrasador possa nos enriquecer nessa noite com seu conhecimento, com sua sabedoria, para que nada que digamos aqui seja dito em vão, e para que essas palavras tenham verdadeiro poder de engrandecer culturalmente, moralmente e espiritualmente cada um de nós, e inclusive você, ouvinte, nessa noite. Amém? Amém. Então é isso aí, gente. Iniciando agora, né? Falando sobre O Alienista, esse conto que eu acho que é um dos meus preferidos de Machado, e ele trata sobre várias questões, né? Como o cientificismo, como o debate sobre a condição humana, se o ser humano é bom, se o ser humano é mau, e muitas outras coisas naquele estilo tipicamente irônico do Machado. E pensando nessa condição, a gente tem o quê? A gente tem aqui o conto, ou novela, foi escrito a partir de 1882, né? E ele foi publicado em capítulos numa revista da época, né? Ele é dividido em 14 capítulos, aproximadamente. Eu creio que sejam 14. Alguém me corrija se estiver errado. E cada capítulo trata um pouco mais sobre a obra, se aprofunda e gera mais um grande debate sobre a questão de ser ou não um conto, porque normalmente contos não são divididos em capítulos, contos normalmente lidam apenas com um pequeno evento num certo momento, um único dia, e esse não é o caso do livro, desse conto. Mas assim, a obra pode ser curta, tem mais ou menos 100 páginas, mas é grandiosa no quesito de qualidade e pode trazer muito conhecimento. Seguindo nessa questão, um panorama inicial da obra, né, eu queria que vocês me dessem um pequeno vislumbre assim, do que a obra remeteu a vocês inicialmente. A gente sabe que ela fala do Simão Bacamarte, o nosso doutor, o nosso alienista, que para quem não sabe, alienista tinha mais ou menos a função do psiquiatra da época, que era o cara que recolhia e tentava estudar e compreender os alienados. Os alienados, que não é no contexto marxista aqui de alienado, é aquela pessoa que está alheia da sociedade, né? Ele é o louco, ele é o pária social, que está completamente alheio, né, fora dessa sociedade, do que a sociedade considera normal. Mas e aí, falando mais sobre essa obra, e aí, Gustavo, e aí, Guga? Fala mais alguma coisa aí pra gente. Eu tenho a dizer dessa obra que ela é fantástica, né? O Machado de Assis, gênio, a qual eu gosto bastante.
ele consegue descrever um tema que é, querendo ou não, bastante atual, né? Que é o cientificismo. É quando você coloca como o fim de uma sociedade toda a filosofia, conhecimento, tudo que arquiteta organiza em termos de moral, ética e tudo mais, a ciência. E você vê o Simão Bacamarte como a personificação disso, né, do cientificismo. É uma obra incrível, incrível, muito boa. E vou deixar um pouco os meus amigos falarem, né, divagar um pouco mais sobre esse conto novela aí que ninguém sabe dizer o que é o que não é. Pois é. E aí, Wesley? Um panorama inicial para a gente poder começar o nosso debate aqui. Então, aí, como o Gustavo falou, né, é uma obra muito atual, mas também é um grande exemplo de como a gente pode utilizar a literatura para a gente entender contextos históricos. E essa obra retrata muito bem a questão do avanço do capitalismo, a questão da época que a gente pode ver aí o cientificismo. Então, através dela, a gente pode ter muita referência histórica sobre o contexto em que ela foi inserida. É exatamente isso, né? A literatura sempre trabalhando para se compreender o seu período. E aí, Léo, algum panorama inicial, algum ponto inicial para a gente começar a debater de fato? Bom, eu concordo com Gustavo e Wesley, né? Que essa obra ela é atemporal, né? Machado ele escreve lá no final do século XIX, mas essa obra é super atual, né? Ainda mais no momento que nós vivemos, a questão da pandemia, onde ela mostra que essas nuances desse discurso cientificista, né? Até que ponto ele é usado para poder ser utilizado dentro desse meio social, né? E é o que a gente viu na obra. E o que vai acontecer atualmente, não sei se vai ser muito diferente do que aconteceu no Alienista, né? Mas vamos ver os próximos capítulos. Pois é verdade, vamos ver, né? Eu acho que os caras não vão ter a mesma coragem de, ao final, ver que eles que são os loucos e se internarem, não. Mas tudo bem. É meio difícil. Não, eles não têm todas as qualidades, né, que o padre disse que o Simão Bacamarte tinha. Pois é, né? O Simão Bacamarte acaba vendo em si mesmo a impossibilidade de se tornar humano, já que ele considera a perfeição ou o estado são ser um canalha, né? Ser um cara cheio de falhas. Ele, nossa, eu não tenho falha nenhuma, vou me internar. Mas isso é spoiler do que vai rolar mais pra frente. Vamos tentar pensar no início da obra. A gente tem o Simão Bacamarte, assim, que é um cara graduado em Portugal, na Europa, é um cara que o rei Dom João V gosta muito e tal, tem apreço por ele, quer que ele fique, mas ele decide voltar para Itaguaí porque ele diz que, lembrando, Itaguaí é a cidade onde se passa a história e onde se concentram os eventos da história em geral e onde ele nasceu, onde ele cresceu e tal, e decide voltar para lá para que possa, de fato, realizar o seu trabalho científico junto aos que precisam, né? Então ele decide retornar para Itaguaí e com isso ele dá início à sua grande obra. Ele chega sendo aclamado como um grande médico, né? Um cara que é especialista no tema, um alienista de fato, o primeiro da cidade, um dos primeiros do país, ainda mais com tanto renome, e recebe da prefeitura a possibilidade de construir uma espécie de manicômio, que é a Casa Verde, por conta das janelas que tinham a pintura verde. E nisso se começa a trama com o Simão Bacamarte, podendo iniciar sua obra depois de certos problemas com a prefeitura local, com a Câmara local. Ele começa a poder construir a Casa Verde e buscar os loucos, as pessoas que ele julga loucos, para realizar os seus estudos, levando em conta que não era simplesmente internar a pessoa. As pessoas eram basicamente, não exatamente cobaias, mas são fontes de estudo para ele. Ele estuda todo o caso para medicar, para anotar, já que o trabalho, né, de psiquiatria, entre aspas, estava engatinhando nesse início. E ele é um dos caras que está dando esses pontapés iniciais, é um gênio, e está começando a investigar. E as primeiras pessoas que ele chega a aprender são loucos mesmo, né? Pessoas que internam seus parentes, e são as primeiras pessoas que são de fato presas na Casa Verde. Só que com o passar do tempo,
o Simão Bacamarte começa a ver que existem condutas humanas que não são necessariamente loucura, mas que ele sente a necessidade de colocar na Casa Verde para estudo. Então ele bota um vereador, um cara que distribuía dinheiro para todo mundo e era muito bondoso. E ele vai prendendo várias pessoas que têm uma conduta esquisita, que são párias sociais, que são meio canalhas, e pessoas que simplesmente têm defeitos de conduta, ele passa a prender. Prender entre aspas, né? Colocar lá no manicômio para estudo e considera a pessoa louca e começa a causar um grande furor na cidade. Mas nesse ponto, né? Como é que a gente consegue compreender a questão do alienista prendendo pessoas aparentemente sãs por terem esses defeitos morais? Como é que a gente pode compreender de fato o que significa isso, né? O defeito moral como patologia. E aí, gente? Guga, Wesley, sinta-se à vontade. Léo, podem falando aí. Eu acho que é justamente pela corrente de pensamento, né? O cientificismo, você olhar o século XIX, foi o século, vamos dizer assim, das leis gerais. Você vê uma forte influência, principalmente no Brasil também, do positivismo, que acreditava no desenvolver, né, num caminhar positivo de progresso, onde a sociedade iniciaria através de mitos, depois iria para, vamos dizer assim, uma religião mais organizada, para a filosofia, e, enfim, para uma sociedade positiva, governada por leis gerais. Aí, eu acredito que, por uma forte influência dessas correntes de pensamento na época, você vê que há uma hipervalorização do cientista, do cara que estuda, do graduado, do bacharel e tudo mais. E por ele ter essa autoridade concedida a ele por universidades estrangeiras e tudo mais, as pessoas atribuem a ele tipo, ele é um especialista, não tem como você questionar o que ele está falando, você é um leigo e tudo mais. Eu vi um pouco a respeito disso. Discurso de autoridade, né? Exatamente. É o novo Salvador, né? É aquele novo Salvador, né? Que tira toda aquela mística, né? Cristocêntrica, né? Implementa esse homem cientista como o salvador dessa sociedade positiva, né? Que se modificou, né? E me lembra muito o Christopher Dawson, num livro que ele tem, Progresso e Religião, né? E a gente vê claramente que todas essas transformações que a sociedade do século XIX ela viveu, justamente foi preparada pela filosofia iluminista, né? Ou seja, quando a filosofia iluminista ela penetrou, de certo modo, na sociedade em geral, deu esse auge para o positivismo entrar, né? Então, você tira todo aquele método teológico, filosófico, escolástico, enfim, e coloca esse homem, né? Esse homem terrestre, esse homem que você vê como portador dessa salvação, né? Então, acho que a ciência e o alienista ele se enquadra. O antropocentrismo, né? Prometeu, né? Trazendo a luz aos homens. Exatamente. A ciência, ela vira a nova religião. E, tipo, você tem que acreditar no que o cientista diz, mesmo que depois ele diga que aquilo que ele disse está errado e é outra coisa. A gente vê muito isso. Inclusive na obra também, né? Você vê que o que ele acredita, os parâmetros que ele utiliza para dizer o que é loucura ou não, vai se transformando ao longo do tempo. Ou seja, essa sociedade do século XIX, que se diz positiva, que se diz um progresso, né, que acreditava que, né, você for ler as obras de Auguste Comte, eu acho que é na parte 3 do livro, eu não lembro, faz tempo que eu li, ele começa a descrever o que seria a sociedade positiva. E é uma sociedade liderada por esse tipo de pessoa, né, por burocratas, por pessoas esclarecidas, e que iriam encontrar leis gerais a respeito de tudo, leis gerais sobre a moralidade, sobre como as relações humanas deveriam ocorrer, como tudo deveria ocorrer. E você sai transferindo antes o que era um objeto, sei lá, da filosofia, do estudo ético, do estudo moral, e termina jogando tudo pro campo que a galera diz ser científico, né?
Nesse momento, os nossos militares estão completamente entumecidos ao ouvir estas suas palavras. A ciência, ela tenta, através da ciência, a gente vai conseguir corrigir os erros humanos, né? A gente vai conseguir corrigir os vícios, vai conseguir corrigir os pecados. É algo que deixa de ser individualizado, você ir buscar uma vida mais equilibrada, possa ser tudo através da ciência. A ciência ela vai conseguir corrigir todos os seus erros. É o que a gente vê, por exemplo, hoje, se você for um estuprador, você é simplesmente uma doença, você vai ter que se curar. Então, é como esse livro passa a tratar. Então, as pessoas que têm algum problema moral, elas, não, você é um doido, você vem pra cá que a gente vai cuidar de você, você vai ficar bom, você não tem culpa disso, né? Tem muito esse discurso na esquerda, principalmente no que tange pedófilos, estupradores, tudo mais. Mas, assim, eu acho que o Machado, ele já dá dicas do que ele está tentando falar no que tange o Simão Bacamarte, no que tange o cientificismo e no que tange esse materialismo cientificista, quando ele começa a narrar como o Simão escolheu a esposa. Ele escolhe a esposa por meros parâmetros biológicos reprodutivos, né? Eles, olha, ela não fala muito, ela não enche meu saco, ela não é muito bonita, mas também dá para reproduzir e tal. E acaba errando, né? E já começa que ele erra já por isso, né? E eu acho que já é um sinal da inteligência, da genialidade de Machado, quando ele demonstra que mesmo os padrões biológicos mais severos, eles não conseguem prever o que é uma vida humana completa a ser gerada por um casal. É simplesmente impossível. E eu acho que isso fica muito interessante na obra, na escolha da esposa que ele faz e como isso é uma piada. E eu lembrei do que o Léo falou sobre iluminismo, e até hoje a gente vê gente, né, não querendo citar nenhum ministro de nenhum órgão que não pode ser citado aqui, mas ele fala, né, o homem que não pode ser citado do órgão que não deve ser citado, fala que o xingamento dele é esse pessoal é anti-iluminista. E tipo, muito obrigado por me chamar disso, né? Anti-iluminista é um elogio, mas o cara acha maravilhoso, né? Nossa, ele é contra a ciência. Ele é um anti-iluminista. E esses caras não têm noção do que é a ciência, né? Fazer um recorte de algo ligado ao materialismo profundo e torpe e associam diretamente com isso. Mas Exatamente, Carlos, isso é essa questão. Muito se fala, né, dessas luzes da ciência, essas luzes da razão, do iluminismo, mas a gente tem que ver que o homem ele passou a responder por ele mesmo, né? Então, essas ideias, elas têm essas consequências, né? E deu a esse homem o poder de subjugar os outros, de utilizar essa ciência que se diria salvadora para poder subjugar outros povos, né? Como a gente viu a questão do próprio Império Britânico nessa época, né? Que começou a expandir suas fronteiras no imperialismo, até aqui no Brasil mesmo, essa relação Brasil, Inglaterra. Então, é essa ciência que ela liberta, mas ela aprisiona, né? Ela só vê esse lado positivo, mas ela não vê essas consequências que ela traz, né? Então, é esse duplo sentido, né, desse discurso científico. E, para complementar, que você falou dessa questão biológica, me lembra muito Charles Darwin, porque é nessa época que o discurso darwinista, né, que vai ser, de certo modo, que vai beber muito do positivismo também, né? Então ele vai buscar ver esse homem apenas como um animal, né? Como um ser que evoluiu e por isso ele deve ser observado apenas dentro dos parâmetros dessa lei racional natural, né? Que vem sendo propagado desde os iluministas, né? Então é esse discurso, né? A gente vai ver o homem pela sua natureza e não mais por outras razões, né? Filosóficas, religiosas, enfim. Sua natureza é biológica, né? Sua natureza é estritamente biológica. Exatamente. E isso abre esse leque de poder ao homem, né? Porque antes ele estava jogado lá nas amarguras da religião, da transcendência, de uma filosofia que
causava, que não tinha utilidade para o ser humano, mas quando vem esse discurso, ele passa a agir nos seus próprios sentidos, né? No seu próprio estado selvagem, assim, a gente pode dizer. Porque ele passa a exercer isso sobre os outros, né? Como eu já citei aqui, o caso do imperialismo que a gente pode ver na África, enfim. Sim, sim. A gente vê essa questão racial, principalmente, que é fruto do cientificismo, né? Ser utilizada como justificativa da Primeira Guerra. Da Primeira Guerra, não da Segunda, para você entender. Da Segunda também, muito mais, mas da Primeira, se vocês lerem, por exemplo, The Anglo-American Establishment, que é um livro muito interessante, eu não me lembro o autor agora, ele mostra como tinha uma questão racial muito forte da etnia anglo-saxã, principalmente inglesa, né? Se julgando superior aos alemães em geral e tudo mais, isso justificando razões de guerra. E como o Léo falou, temos a questão do imperialismo, né, do domínio dos negros e tudo mais. Se antes a justificativa colonial se baseava num quesito puramente religioso, ou principalmente religioso, apesar dos financeiros e tudo mais, que era a justificativa, a escravização de negros ou índios é justificada porque eles devem ser catequizados, agora se baseia num quesito racial que é muito mais brutal. A questão é o seguinte, eles podem ou devem ser escravizados porque eles são uma raça inferior. Esse é o quesito que se coloca no cientificismo, que é muito mais severo do que o quesito anterior colonial. Você pode dizer que, não, mas eles não acreditavam que era para salvar a alma do cara. Beleza, bem, vamos dizer que não fosse essa questão em si, mas ainda assim é uma justificativa muito mais benéfica do que a outra. Se uma gera uma possibilidade de igualdade, por um lado, a outra gera a total impossibilidade. Como é que a pessoa vai mudar a sua raça? Né? E isso a ciência vem justificando nessa época do século XIX. Mas são esse tipo de absurdos que ocorrem. Né? Então, a gente tem o Simão Bacamarte, que é um cara que aparentemente vê toda a condição humana e a natureza humana a partir de um ponto de vista puramente material e biológico, e esse cara é escolhido para julgar quem é são e quem não é. Então vocês veem o problema, né? Então as primeiras pessoas que ele prende são pessoas que têm desvios mentais, óbvio, que eles próprios chegam à Casa Verde e pedem para ser internados, e depois chegam pessoas, ele começa a prender pessoas que na verdade têm desvios morais, né? Então, no que tange essa questão, eu acho que essa questão pode ser vista como foi vista nos últimos podcasts a questão da gnose, a questão da mentalidade revolucionária que quer reformular a natureza humana e a condição do homem, né? O homem não é mais um ser humano que peca, que tem falhas, que tem erros. Ele é um ser humano perfeito, ele é um animal perfeito, um ser humano de matéria, e se ele tem desvios morais, ele é um pária da sociedade. Ele deve ser expulso para que a sociedade perfeita cresça. Então, esse é o primeiro ponto do Simão Bacamarte. Você tem um cara extremamente materialista, extremamente cientificista, né? E toda essa questão influencia o trabalho dele ao ponto de ele enxergar desvios morais como distúrbios mentais, biológicos e materiais. Então, simplesmente, ele não compreende a natureza humana. O que é a natureza do ser humano? Alguém pode se aprofundar mais nessa questão? Guga, você quer falar alguma coisa? Não aprofundar nem tanto, mas isso já demonstra a fraqueza que a dita, entre aspas, ciência tem em descrever essas coisas, vamos dizer assim, de cunho mais metafísico e tudo mais. Se você tá até o livro de Harari, né, que ele bebe muito de cientificismo, aí você vê que ele defende que não, que é o amor. Não, o amor é um punhado de dopamina, tá ligado? Ou seja, ele reduz as relações humanas, as motivações humanas, condição humana, entendeu? A ética, a moral, tudo em simples parâmetros biológicos, físicos e tudo mais. Isso é tudo fruto de um pensamento materialista. Porque se você mata qualquer ideal de transcendência, tudo é matéria. E na matéria, você, querendo ou não, pode manipular a matéria.
Aí entra a mecânica newtoniana de causa e efeito. Se eu planejar uma causa, eu tenho um efeito. Se eu quero um efeito X, é só eu botar uma causa X. E entra toda essa confusão do cientificismo, de você pôr, por exemplo, um problema moral como uma patologia. Porque se você, nessa equação matemática, botar, por exemplo, uma causa X, ou seja, um estímulo X para aquela pessoa, ela vai agir de outra forma. E tudo isso por quê? Porque se aboliu o ideal de transcendência, o ideal de unidade, de uno, de espírito, de individualidade. E quando... Porque o que é que você tem? Você tem a filosofia e a teologia, elas são as duas, entre aspas, ciências arquitetônicas da sociedade que guiam os paradigmas da sociedade. A própria ciência, ela é guiada por paradigmas filosóficos, né? Você tem a razão, a comparação, você tem, como é que se diz, a lógica e tudo mais. E isso são várias coisas que compõem o método científico. Mas a partir do momento que o método científico começa a justificar a si mesmo, aí você vê todas essas problemáticas que são descritas no livro e acontecem até mesmo hoje em dia, como pessoas que falam, não, pô, isso é ciência, não questione a ciência. Oi, mas ciência ela não é um ente, ciência não é uma unidade. Lamarck disse uma coisa, Darwin disse outra, Newton disse uma coisa, Leibniz disse outra. A ciência é o confronto de ideias, entendeu? E, no fim das contas, eles nunca vão dizer, não, eu tenho plena certeza disso. Eles simplesmente vão dizer, há fortes indícios que tal coisa haja de tal maneira. E como você quer botar que uma sociedade, que o mundo, que tudo seja governado através de uma visão científica, se ela é tão líquida e muda bastante? Aí você vê a vantagem da filosofia e a teologia, que é um monólito duro, né, ao qual você pode usar de parâmetro de régua sem problema algum. Eu enxerguei bastante isso nesse quesito. Eu achei essa fala muito negacionista, mas o Chesterton ele consegue também falar muito bem sobre esse ponto. Eu acredito que eu já tinha falado disso em algum podcast anterior, mas nesse contexto assim fica uma citação muito, muito boa. Ele faz uma distinção de pecado e de paciente. Então, se você é um pecador, se você é um paciente. Então, você tem desvios morais, você é um pecador. Enquanto se você sofre de alguma doença, você é um paciente. Então, a ciência ela consegue curar você de doenças que não são por ato seu, não é um desvio moral, não é alguma coisa errada que você faz, mas sim alguma doença que você contrai, então você paciente está no passivo, então você vai para o médico vai curar você, você não precisa fazer nada. Já quando você é um pecador, você é ativo, então para você se livrar do pecado, você tem que agir violentamente. Então é diferente, você tem desvio moral, a ciência não pode curar você de desvio moral, porque você tem que curar você próprio, você tem que agir violentamente para se livrar desse pecado. E aí você vê a ciência tentando englobar até as questões humanas. Fazendo uma alusão a já uma parte mais avançada do texto, quando tem toda aquela rebelião, né, contra o alienista, como a gente discutiu desde o início dessa fala, a ciência tem seus métodos, tem suas certezas, tem seus absolutismos, mas ela cai no conto da pós-modernidade, né? Porque a gente está cansado de ouvir que não se há uma verdade, mas há verdades. Tem dessa complexidade de realidade, de mundo. E a ciência ela acaba caindo também nesse parâmetro da pós-verdade, né? Porque a ciência, ela, por seus métodos serem tão absolutos, hoje em dia o que a gente pode ver é que, por essa absolutização dessa verdade científica, essa verdade científica ela começou a ser contestada. E esse é o problema desse discurso da pós-verdade, né? Dizendo que não tem uma verdade absoluta, mas a ciência vem e quer implementar uma verdade absoluta. Então, hoje a gente sente, pelo menos que eu vejo assim nesses discursos,
essa crise do discurso científico, né? Justamente porque quer dar a explicação para tudo, mas nem tudo essa ciência ela consegue explicar, porque ela não consegue lidar com esses dramas humanos, ela não consegue lidar com essa realidade. Então, o que aconteceu na rebelião é o que acontece hoje nesses discursos negacionistas, fake news, que a gente vê tanto de um lado quanto de outro. A gente vê esse discurso justamente por causa dessa crise, né? Assim como foi a época da pós-verdade, hoje a gente está vivendo essa crise da pós-verdade. Pode falar. Não, conclua a sua frase, deputado. Não, é justamente isso. Nós estamos vivendo essa crise da pós-verdade, né? Porque se absolutizou tanto uma verdade dentro de outra verdade que a gente já não tem mais certeza de nada, né? Eu acho que ela tá com medo de ser Eu acho que deve ser mesmo. Tá com medo que o ministro também, né? não responde, não. Ele manda, ele deixa tu aleijado, velho. Mas, velho, é porque é o seguinte, você tem um mundo que sempre foi governado por, vamos dizer assim, sempre teve uma visão ontológica das coisas, ou seja, o mundo como um completo. Você vai ver no período clássico, todo o que justificava o cosmos ser de um jeito ou ser de outro, algo ser verdade ou não ser verdade, por exemplo, na mitologia grega antiga, eram os mitos gregos, tá ligado? E, tipo, os mitos gregos, eles tratam das questões humanas e naturais, querendo ou não, de forma completa, interligada. São vários deuses, são vários mitos, são vários que se interrelacionam. Aí você vê depois, com a filosofia clássica, que há uma tentativa, né, de explicar as coisas de um modo ontológico, na Idade Média também. Aí você vê hoje em dia, as pessoas colocam o parâmetro de verdade como a ciência, entre aspas, né, mas utilizando o método científico, que é o quê, meu Deus? Um recorte da realidade, utilizando o padrão da ciência natural como o padrão de se chegar à verdade. Mas, meu Deus do céu, como é que um recorte da realidade pode ser a realidade? Tá ligado? É algo bestial. Por isso que eu acho que tem que ter um retorno na teologia e a filosofia, porque eles estudam essa parte ontológica completa. Tipo, a gente vê nessa crise sanitária que a gente está vivendo hoje, aí, não, especialistas dizem que tem que fechar tudo, porque assim vai evitar que se propague o vírus. Eu digo, e a parte econômica? E a parte do psicológico das pessoas? E a parte do não sei o quê? Os especialistas falam espiritual, tipo, tudo isso é ignorado. Por quê? Porque a galera só consegue ver o recorte da realidade. Cada pessoa formada em sua área só consegue enxergar o mundo de acordo com o recorte que ela estudou. Ela não consegue ver além disso, não consegue ver que problemas financeiros podem levar a problemas de saúde, podem levar a depressão, ou problemas espirituais podem levar a tudo isso, ou seja, afeta a saúde da pessoa do mesmo jeito. Mas pelo fato de ter uma visão cientificista nesse sentido, não de ciência como método, mas de julgar as ações humanas, a realidade que a gente vive através do método mais parecido com o da ciência natural, a gente vai se encontrar desse jeito. E é uma coisa que eu admiro bastante do Plínio Salgado, é isso, essa crítica à redução de, como é que se diz, de você reduzir a realidade em segundo certos aspectos. Porque isso é o racionalismo. O que é razão? É redução, recorte, para você analisar uma parte do mundo. Mas você não pode dizer que uma parte é o todo. E é isso que o Simão Bacamarte faz, tá ligado? Ele diz que não, ele reduz as ações humanas ao quê? A patologia, porque é o que ele entende, é o que ele estudou. E ele não consegue ver o mundo além do que ele estudou. Ele não consegue ver o mundo ontologicamente, ligando todos os pontos da condição humana. É por isso que eu considero isso como se fosse umas heresias modernas, né? O que é heresia? Se não você pegar um recorte e dizer que aquilo é o todo, é a ortodoxia. Aí Marx diz que, sei lá, a finalidade da ação humana é a luta de classes. O liberalismo diz que é a satisfação do egoísmo positivo e a produção de riqueza do homem. É isso que move o homem. Pô, mas
nem, como eu falei no podcast passado, nem tudo é só isso. É isso e vários outros fatores também. Então, se a gente usa o paradigma científico como modelo para guiar a sociedade, a gente vai ver esses absurdos que se repetem ad infinitum. Tem essa questão. É interessante notar esse ponto, né? Porque, assim, a ciência, de fato, ela é mais um método do que em si um ente, como vocês mesmos falaram. A ciência não é uma entidade que, em nome da ciência, se faz isso. Não, cara, a ciência é um método, né? Um método desenvolvido, principalmente pelo Ocidente, por muitos cristãos, por muitos monges, né? Então, queira quer não, eu acho que, assim, às vezes a gente sabe, mas tem coisas que precisam ser ditas abertamente para que caia na nossa consciência, né? A gente vive numa sociedade ateia. Só uma sociedade completamente ateia, que não crê em Deus, que diz que Deus... Para a sociedade, Deus é uma crença aceitável. É uma superstição aceitável. Para o burguês médio, classe média alta e tal, para a sociedade, essa ideia de sociedade, Deus é uma pantomima. Olha, algumas pessoas precisam disso aqui, precisam da existência desse Deus e vão para a igreja, mas olha, tem outras que preferem o psicólogo, tem outras que dançam ciranda, tem outras que isso e aquilo. Deus é tipo uma partezinha da sociedade, é uma atividade extra, equivale ao seu clube do livro, a igreja equivale a um sermão motivacional. Então, baseando-se nisso, que é uma visão puramente materialista, você não precisa que as pessoas vão à igreja se você acha que precisa trancar todo mundo. A gente viu claramente, durante essa crise sanitária, que a sociedade encara a religião como uma superstição. A sociedade, não a sociedade como um todo, mas os que comandam a sociedade, né? Eles veem a religião como uma superstição, algo que pode ser fechado. Vocês conseguem imaginar numa sociedade cristã real alguém conseguir fechar uma igreja por conta de uma doença? As igrejas ficavam cheias de doentes, né? A gente tem dificuldade de admitir essa questão, mas de fato a nossa sociedade é completamente ateia e materialista. A gente vive numa sociedade... Meca... Diz aí, Google. Meca tá aberta, velho. Tem Ramadã, tá tendo... O pessoal islâmico tá vivendo a vida lá deles. O Instagram tá fazendo distanciamento, escambau. Mas, como é que diz? Porque eles vivem... o paradigma desses países são religiosos. A gente já não é faz tempo já, mano. É liberalismo total. Culpa de Lutero. É liberalismo, e também o pessoal gosta de tirar vantagem política através da ciência, né? Como o Carlos falou, ciência é um método, e as pessoas gostam de tirar vantagem política, se aproveitar da ciência para se eleger politicamente. Quando a gente vê aqui na obra o Porfírio, que ele se utiliza da justificativa de derrubar a Casa Verde para ele ter um prestígio, para ele naquela cidade ele ganhar algum cargo político, e que ele ganha. E a gente também vê como que o Bacamarte, ele vira um tirano na questão científica. Então, tudo que a ciência diz, você tem que acreditar. E eu não preciso me justificar, não, porque quando a população começou a criticar ele, que ele estava prendendo pessoas sãs, aí começou a comparar ele com Luís XIV, tirano da França, que foi derrubado na Revolução Francesa. Aí ele não se defende, ele fala, não preciso me justificar para vocês, porque é ciência. Ciência vocês não vão entender mesmo, e eu vou fazer o que eu quero e vocês só têm que aceitar. E você vê também na própria obra a incapacidade da classe política em entender o que está rolando, tá ligado? É que nem... eu sempre também, eu sou meio repetitivo no exemplo, mas, por exemplo, você vê todos os vereadores, meu pai também foi internado. E, tipo, os caras foram eles responsáveis por defender uma ideia que lá na frente iria prejudicar eles. E são poucas pessoas que têm consciência do perigo que uma ideia, uma ideologia tem, tá ligado? Só vai perceber porque a tragédia tá feita, né? Eu queria chamar mais uma atenção para o que o Carlos falou, essa questão da religião, dessa questão, diante desse cientificismo, desse materialismo. O engraçado é que talvez na obra o mais sábio ali seria o Pato.
O problema, porque ele não está nem de um lado nem de outro. Mas o problema é que o padre ele acaba sendo influenciado por essas medidas científicas, né? E é o que a gente vê hoje. Quem deveria zelar por uma certa racionalidade, digamos, ouve um lado, ouve o outro, ele acaba se contaminando por esses discursos, né? E quem deveria defender o que acredita, né, acaba na apostasia, né? Porque ele acaba ele defendendo esses discursos, ele acaba contradizendo a sua própria verdade, né? Aquela verdade que ele está se dedicando. Mas isso para mim, isso é uma apostasia, né? Você tá e uma heresia, né? Porque você está deixando de crer naquilo que você prega. E é por isso que esse materialismo ele é cada vez mais latente, né? Porque quem deveria defender a verdade não está do lado da verdade. Ele está sendo. Tem até um trecho que eu. Sim, Léo, tem até um trecho que eu grifei que retrata muito bem o que você está falando aí. Antes do capítulo 5, aí tem a ciência contentou-se em estender a mão à teologia. Com tal segurança que a teologia não soube, enfim, se devia crer em si ou na outra. Itaguaí e o universo ficavam à beira de uma revolução. É justamente isso aí que você falou, tá ligado? Deram a teologia ao padre, a galera deu espaço para que não mais a visão religiosa tradicional que está ligada a essa passagem de bastão, a essa experiência acumulada, fosse o norte da cidade de Itaguaí, mas que agora fosse, entre aspas, a ciência, né? Encarnada no ente que é o Simão Bacamarte. Exatamente. E assim, ainda tem algumas vozes, né, que se colocaram contra, né, e foram taxadas de loucas, né? A própria ciência personificando o alienista atualmente, né, no caso. E também cabe aqui dizer, né, porque até em nome da ciência é divulgado fake news, né, como a gente pôde ver claramente naquele discurso da BBC, né, quando ela vai divulgar aquela mensagem, né, que o Papa, não sei quando, ele decretou totalmente lockdown na época, né. A própria ciência, ela se contradiz, né, porque a ciência, o jornalismo, ele vai ali pelos métodos, pelas verdades, mas ali, primeiro que não tinha nenhuma fonte, segundo que ela foi anacrônica, fazer analogia de lockdown com aquela época. O que poderia falar era uma suposta quarentena, né, e a fala dela, ela foi tão rasa que nem fonte ela citou. A ciência, o método da ciência é você referenciar, você ter as bases de onde você está fundamentando o pensamento. E nem isso ela fez. E claro que quando a gente fala. Fala, Léo. É só retirar aquilo que eu tinha falado, né? Que a ciência servindo para fins políticos. Então, como a gente vê na peça Porfírio, que ele tenta se utilizar da questão da Casa Verde para se eleger. Se eleger não, que ele não foi eleito, mas ele ganhou um cargo. E também a gente vê aqui na vida real, né? Como isso acontece. As pessoas se utilizam da ciência para promover questões políticas. Como essa matéria da BBC, foi para promover o lockdown. E como a gente vê na questão também do coronavírus. Sim, eu acho que é nessa questão mesmo que a gente até pode causar uma certa confusão, porque a ciência em si não fala nada, né? A ciência é um método. Muitos de nós aqui estamos na faculdade de História, estamos formando em História, caminhando em História. A gente sabe que a ciência histórica se chama ciência porque ela tem métodos de pesquisa que variam de escola para escola, às vezes. Né? Como é que eu posso dizer? A ciência histórica fala isso. Eu não posso, é um método. Não fala por si só. A carpintaria fala isso. Não, a carpintaria não fala nada. A carpintaria é um jeito de você cortar madeira. Entendeu? É um negócio absurdo. As pessoas usam o ente, a ciência, como o novo Deus, né? É o Magister Dixit, né? É o mestre disse, né? É um novo... e não criticando quem vai por essa via, mas é um sola escritura a nível absurdo. De, tipo, apenas esse ente, essa entidade onisciente fala. E eu acho que nisso, o Chesterton também foi muito feliz quando ele diz que quando o homem deixa de crer em Deus, não é que ele não acredita em nada, é que ele acredita em tudo. O cara acredita que um método é um ente, pode falar. Essa é a esquizofrenia do século.
E eu acho que quando o Simão Bacamarte escolhe uma frase de Mohammed, do profeta Mohammed, do Alcorão, para colocar na Casa Verde, já é um toque da genialidade de Machado, dizendo, olha, esses caras são extremistas que seguem um ente, uma palavra firme e sólida e que não se modifica e que deve ser seguida à risca, porque a ideia da diferença principal do cristianismo e islamismo é basicamente essa. Para o cristianismo, Deus é logos, né? Deus é um ser pensante, de vontade, que age e tudo mais. No islamismo, Deus é a lei. Deus é aquilo que nunca se modifica. Uma caneta, se você pega uma caneta e deixa cair, ela cai por quê? Porque as leis foram criadas, as leis do cristianismo, por um ser pensante, que imaginou as leis dessa maneira e tudo mais. No islamismo não, a caneta cai porque Alá quis que fosse assim neste exato momento. Estão compreendendo a diferença? Então, quando ele bota a frase de Mohammed, uma frase do Islã, na Casa Verde, ele talvez esteja pontuando isso, dizendo essa crença cega na não existência de algo além da lei. Algo além da lei. Então eu acho que ele bota uns pontos de ironia machadiana que são geniais nessa obra. O Carlos. E ainda assim, no capítulo 2, Torrente de Loucos, tem um diálogo lá com o Boticário, né? Crispim Soares. Tem até a seguinte frase, né? Se eu conhecer quanto se pode saber e não tiver caridade, não sou nada, né? Então aí entra essa questão do conhecimento. Até que ponto esse conhecimento ele levado a sério, né? Fazendo alusão ao que você falou, essa questão da frase da Casa Verde, né? Então, até o conhecimento ele tem limites. Então a gente tem que saber utilizar corretamente esse conhecimento para que não aconteça excesso, né? Como a gente viu que aconteceu ao decorrer do livro e o que acontece, né? Esses excessos hoje, como a gente vê por exemplo, com os ambulantes, né? No meio da rua, querendo vender as suas mercadorias, porque é a única forma que tem de sobreviver. Aí, o Estado vai ali, em nome dessa ciência, e recolhe tudo o que aquele ambulante tem. Então, esses excessos, né? Tanto do conhecimento e da prática desse conhecimento, né? Tem que ser observados. Aí, voltando nessa frase, né? Se não tiver caridade, não sou nada, né? Dentro desse conhecimento tem que ter a sabedoria do conhecimento. Você vê que o Simão Bacamarte, os primeiros doidos que ele pega e deixa lá na Casa Verde, ele tem algo muito comum, né? Que os dois nunca não tem dúvida de nada do que são. Os caras têm a plena certeza de que, sei lá, que é um duque, é filho do rei, ou que se ele falar o mundo irá acabar. E o Simão Bacamarte tem plena certeza de que o método dele tá certo, né? O círculo perfeito do Chesterton, né? Tanto o Simão quanto os loucos que ele prende estão no círculo perfeito. Estão naquela ideia de que é perfeitamente lógico porque é extremamente estreito. E o cientificismo moderno, ele é exatamente isso, né? Ele é exatamente isso. Ao mesmo tempo que a ciência afirma que, como o Léo falou, não existe uma verdade, a ciência não, mas as pessoas afirmam, a modernidade afirma, não existe verdade, a verdade é relativa, tudo é relativo, os conceitos morais são relativos, culturais, depende de cultura para cultura, são relativos. Ao mesmo tempo, você precisa criar um ente, porque o ser humano necessita disso, a condição humana necessita de algo que a regule, algo que seja estável, fixo. E toda sociedade que não teve essa estabilidade, ou ela buscou em algo que pudesse representar essa estabilidade, sejam os deuses do Olimpo, sejam as entidades da natureza, seja o que for, ou ela cria isso artificialmente, né, de uma maneira absurda e acaba ruindo. Quando Roma ela se afasta um pouco do legado grego, da divindade, e se baseia na ideia do imperador e da própria Roma enquanto instituição, sendo aquela coisa estável, fixa, permanente, duradoura e perfeita, ela rui, ela cai à ruína. Por quê? Porque é impossível que coisas humanas, materiais e físicas sejam
perfeitamente estáveis e imutáveis. Como é que algo criado pelo homem ou algo ligado à matéria pode ser perfeitamente estável? E quando a gente pensa em matéria, são coisas, por exemplo, o próprio tempo é matéria. O tempo é a medição que a gente faz das coisas se movendo, é o planeta se movendo, isso é matéria. Então, a gente vê sociedades como, por exemplo, que tem um louvor aos antepassados, né, e uma coisa que diviniza os antepassados, os antigos bantus, algumas tribos africanas e as sul-americanas, norte-americanas, e essas sociedades têm uma tendência a decair ou a não evoluir, porque o louvor delas, o que elas consideram estável e imutável, não é algo transcendente, é algo que, queira quer não, é ligado à matéria. O louvor a seu antepassado, seja o espírito desse antepassado, seja o que for desse antepassado, nada mais é do que um louvor à matéria. Porque esse cara existiu, alguém viu esse cara vivo, e a materialidade desse cara ainda existe dentro da matéria que é o mundo físico. Estão compreendendo? Então, o louvor à matéria é um círculo perfeito da loucura que o cientificismo entra nele. O cientificismo nada mais é do que uma modernização do paganismo. Quando Bento XVI, o Papa Emérito Bento XVI, vem dizer que vivemos na era neopagã e cria aquele conjunto de livros que ser cristão na era neopagã, ele é muito feliz, porque a gente vive numa era neopagã. A gente vê como a sociedade encara a divindade, como encara Deus. Deus é uma superstição para a modernidade. Deus é algo dispensável para a modernidade, enquanto a ciência, que na verdade é só um método, que na verdade é algo feito pela matéria, pelos homens, que se modifica a cada dia, é aquilo que é estável, que é fixo. Por que os islâmicos estão dominando tudo? Porque eles não têm essa crença. Porque eles não têm essa ideia de que a materialidade em si é o que é imutável e estável. Não. Porque os russos, os orientais, também têm essa questão da dominação mundial muito mais forte. Porque eles também têm isso. No Oriente a gente tem uma força muito maior. Você diga o que quiser dos chineses. Os chineses são realmente comunistas, são marxistas, são materialistas, são o que forem. Não marxistas, porque é bem complicado. Maoísta, né? Maoísta, exatamente. E já mudou muito de mal, né? Mas ainda assim... Casou bastante, né? O marxismo chinês, né? O comunismo chinês, com já o que existia lá, pô. O que tem na China nada mais nada menos que a releitura do Império Celeste que existia antes, né? Tem um grupo de burocrata que domina tudo e tipo você tem todo um arcabouço filosófico confucionista e taoísta, e os caras só seguiram de frente e mesclou com o marxismo. Exatamente. Então, você vê que essas sociedades, elas têm um diferencial. Você pode não compreender nada, mas elas têm uma espiritualidade que elas não colocam tudo na matéria. De jeito nenhum. Você acha que um confucionista chinês, ele realmente acredita nesse materialismo torpe que a gente vive aqui? Ou que um russo mais ligado à ortodoxia ou ao Islã, que tem muito islamismo na Rússia, mas é mais ortodoxo, vocês acham mesmo que ele tem esse materialismo torpe que a gente tem aqui? De jeito nenhum. O Ocidente tenta se infiltrar no Oriente, mas ele é rechaçado. Você vê o próprio comunismo russo, ele não era a mesma coisa. Ele não era materialista torto, né? Stalin deixa voltar a igreja ortodoxa para a Rússia porque ele vê que é necessário para o espírito russo. No início da Revolução de 1917, você tem uma tentativa de implantar um puro materialismo, de pegar as crianças e tirar dos pais e serem criadas pelo Estado, de liberar todo tipo de divórcio, todo tipo de coisa e tal, principalmente no início, né? Aí o Lenin veio e fala, não, bicho, isso aqui vai virar uma zona, não vai dar certo. E, tipo, prende todo mundo e mata um monte de comunista que tentou esse tipo de coisa, porque ele viu que não ia dar certo. Os caras modificam tudo isso e eles precisam colocar uma espiritualidade normalmente falsa, sim, normalmente falsa, mas a crença ideal deles não é ligada na matéria. Não principalmente na matéria, como é no Ocidente atualmente. Isso é um grande problema. E a gente vê que desde aquela época do século XIX, como os meninos já comentaram, os políticos brasileiros são uma classe completamente despreparada. É claro que a gente está falando de uma pequena cidade ali, né,
numa cidadezinha quase Rio de interiorana, Janeiro. né? No Rio de Janeiro, Itaguaí, um negócio interiorano e tal. E você vê que a nossa classe política atual é a mesma porcaria. Então a gente virou uma grande Itaguaí. Tem que mudar o nome disso aqui para Itaguaí, né? Porque os nossos políticos agem da mesma forma. Da mesma forma. Você vê ele chegando e a Câmara dizendo, não, em nome da ciência isso tem que ser aceito e tudo mais. E começa a maior zona e os caras batem de frente com a população dizendo, não, mas isso aqui é a ciência. Isso aqui está acima de tudo isso, está acima de nós. Quem somos nós para questionar o Deus ciência? Né? Os caras faltam só sacrificar uma virgem. Né? E quando o outro entra no poder, o barbeiro, como vocês já citaram, ele faz o mesmo processo. Ele entra com um discurso contrário, e aí é interessante a gente se ligar nisso aí, entra com um discurso contrário, mas ele não tem coragem de bater de frente com o ente ciência. Ele entra em conflito por uma questão menor. Dizer, olha, estão prendendo pessoas que não eram para prender. Mas contra o ente ciência, contra a grande ciência, eu não posso me rebelar. Quem sou eu para falar contra isso? E a mera observação da realidade, que veria que colocar 75% da população de uma cidade presa é pura loucura, não basta. Porque esse ente, essa força única, que aparentemente pode falar acima de todos e acima da observação real de algo, simplesmente é inquestionável. Então ninguém tem mais... Até o ponto que esses caras são presos. O presidente da Câmara, o cara que vai depois fazer a revolução, o cara que faz a revolução depois dele. Então, tipo, o que os nossos políticos não entendem é que a próxima vítima são eles. Porque esse poder está acima deles. Diga aí, Gustavo. É exatamente isso. O Olavo costuma apontar muito isso, dizendo que a elite brasileira ela é muito burra, ela só gosta de aparentar ser. Né? São vários medalhões. Você não vê uma produção literária pela elite brasileira, a elite política. Você não vê, sei lá, Churchill foi prêmio Nobel da literatura. Se for ver, os presidentes americanos têm várias obras, e que a gente tem, sei lá, umas partes que tem Sarney, que fez umas historinhas lá de dragão, uma baboseira, e fica por isso mesmo. E você vê que, veja só, o papel importante que uma elite tem, né, que é guiar o povo. E um povo que é guiado por uma elite derrubada dessa aí, lógico que não vai assistir muito para frente. Eu gosto de comparar bastante a elite brasileira com a elite russa, né? Você for ver os romances russos de Dostoiévski, Tolstói, você vê que é um pouquinho parecido, né? É uma elite que gosta de aparecer, né? Ser o que não é, não tem um desprezo um pouco pela própria cultura, né? Vive a falar em francês porque considera o russo coisa meio bárbara, coisa de mascate. E é a maior defensora das ideias que lá na frente não prejudica ela, né? Porque muito antes da Revolução Russa ocorrer em 1917, no século XIX, parte da elite russa, mesmo lutando contra Napoleão, vivia esbanjando nos salões e defendendo os ideais iluministas e os ideais napoleônicos, que mais na frente influenciou desenvolver outros tipos de revolução, tiraram os caras do poder. É importante salientar aqui que esse século XIX, né, também não só marca essa questão do cientificismo, a ascensão desse Estado liberal, né, mas ele vai marcar uma questão muito importante, que é a questão da separação entre a igreja e o Estado, né, que fica muito evidente aqui no Brasil, com o Vital, no Macedo Costa. Então, está dentro desse contexto, né, esse discurso sobre a separação da igreja e do Estado. Então, até para o nosso ouvinte, para os que estão aqui presentes, até indicaria um livro que chama A Conjuração Anticristã, do Monsenhor Henri de Lassos. É um francês, então ele vai estudar como a maçonaria ela quer destruir essa visão cristocêntrica da sociedade e implementar esse naturalismo que, consequentemente, vai gerar esse materialismo, né? Então ele consegue fazer muito bem esse aparato entre as ideias iluministas e como
os iluministas buscaram na maçonaria esse âmbito de divulgar suas ideias, né? Porque em público eles não poderiam divulgar, até porque eles eram caçados, né? É importante, acho que esse livro ele se insere nesse contexto e é muito importante ter o conhecimento dele para saber como esse discurso naturalista e cientificista ele vai não só tirar essa visão transcendente, mas implementar essa questão do Estado laico, né, dentro da sociedade. Então, essa é a minha dica aí para vocês. E caçado entre aspas, né? Porque teve papa humanista, teve papa que apoiou esse tipo de ideia e tudo mais. E os caras não eram muito bem caçados, não, né? Os humanistas, mas houve um pouco de represália. Mas mesmo assim, eu acho que é uma convenção mais de acordo, de ter coisas em comum, quando toca a questão do iluminismo e da maçonaria, né? Porque a maçonaria não é necessariamente anti-religiosa, mas os preceitos dela de respeito por todas as religiões, e claro que se deve respeitar todas as religiões, mas esse conceito de todas as religiões são válidas e iguais, ela por si só, não importa qual seja a sua religião, se você diz que todas as religiões são válidas, então você desmerece a sua. Como é que você é budista, ou vamos dizer, você é hinduísta, e diz que Krishna, que Ganesha equivalem a Buda, por exemplo, né? Que nem é um deus, propriamente dito. A comparação é meio ruim, mas ela desinvalida todas as religiões. Se elas são equivalentes, elas são necessariamente dispensáveis. Porque se você diz que todas as religiões se equivalem, têm o mesmo valor, têm a mesma finalidade, e isso numa gama assim, gigante, não fazendo divisões dentro do cristianismo, ou dentro do islamismo, ou dentro do budismo, ou seja lá o que for, mas se você diz que todas se equivalem, o que impede que o Estado crie a sua própria? O que impede que a divindade, que a religião do momento, seja aquela que mais faz com que o progresso ocorra, né? Já que o progresso é um grande tema dessa questão. Então, o progresso cria sua própria religião, né? Se nos anos 70 e 80, e até antes, 50, no Brasil, a teologia da libertação teve um grande espaço dizendo que a religião deveria defender a causa dos mais pobres e a igualdade social, né? Hoje em dia, o avanço, a tentativa da teologia progressista é sempre colocar as causas ligadas a outras minorias. Agora não é mais o pobre, é o cara que é homossexual, que é tudo mais. E não que isso seja um problema por si só, né? Porque a questão não é essa. A questão é que toda essa população é utilizada como massa de manobra, assim como essa religiosidade progressista é uma massa de manobra para a destruição de tudo isso. Porque, vejam só, uma explicação breve. Se as religiões se equivalem, então você pode criar uma única que unifique as pessoas, já que todas elas se equivalem. Então, criando essa única, ela deve defender os ideais do progresso. Mas o progresso, por si só, ele é algo que se modifica a cada tempo, né? O que é progresso hoje, o que vai ser progresso amanhã, são outras coisas, é outra questão, né? O progressista de ontem é o retrógrado de hoje. Então, a possibilidade de que o Estado, por si só, defina qual é a religiosidade única e correta, e a facilidade com que os progressistas em geral, e quando eu falo em geral é comunista, socialista, liberal e tudo mais, defina o que é a necessidade desse Estado, é muito grande. Então a religiosidade para de ter um valor por si só, né? Voltando à questão da obra, assim como esses caras, assim como o cientificismo em si, o Simão Bacamarte não compreende a alma humana. Então, repetindo, né? Ele julga que desvios de moralidade devem ser extirpados da sociedade, ou seja, colocados fora da sociedade, porque são distúrbios biológicos, quando não são, né? São pecados, são erros, mas não é um distúrbio biológico. E Machado, dando uma reviravolta daquelas que ele costuma dar, faz com que o Simão Bacamarte, o alienista, perceba que, na verdade, o acerto, né? A moralidade é que é estranha.
Porque todo mundo tem pecado, todo mundo tem erro, e ele parte do ponto e fala, peraí, se a maioria é o errado, é esse pessoal que faz erro, que comete baixaria, que é assim, então esse pessoal que é bonzinho é que tá estranho, é que tá esquisito. Então ele vai, libera todo mundo que é esquisito, que tá em pecado, que tem uma moralidade estranha, e começa a pegar as pessoas boas, porque fala, olha, é você que tá fora da sociedade. Isso é um passo comum. Isso é um passo comum na mentalidade revolucionária. Você começa a querer modificar a atitude humana. Modificar a alma humana de qualquer forma. E quando isso ocorre, quando você tenta fazer isso, você acaba percebendo que as pessoas que você considerava erradas, elas são, em geral, a maioria da população. Isso com qualquer mentalidade revolucionária. Então chega um momento que você tem que modificar aquelas até que você achava que estava certo. Então é o passo do Simão Bacamarte. Ele tenta modificar as pessoas que ele acha que estão alheias, fora da sociedade, porque tem desvios morais. Ele percebe que a sociedade é má e as pessoas são más, então o normal é ser ruim, e ele passa a querer modificar as pessoas boas. Isso é muito interessante nessa questão. Então, compreendendo esse ponto assim da alma humana e como isso se trabalha. E aí, vocês têm algum ponto sobre essa questão? Quando tu tava falando ali sobre religião, sobre cristianismo, a diferença entre cristianismo e outras religiões. Então, o Chesterton fala isso em Ortodoxia, né? Como é que a gente vai dizer o que é o cristianismo? Definir, assim, a diferença principal entre cristianismo e outras religiões. É justamente a Trindade. Então, o nosso Deus, ele próprio é uma sociedade. Ele não é somente um Deus solitário, como a gente vai ver nas religiões orientais. Então, o que define ser cristão é a Trindade. Agora, o que é que isso tem a ver? Então, quando a gente vai para a religião oriental, para o pessoal oriental, ele é um Deus solitário e as pessoas são voltadas para si. Não tem uma necessidade tão grande do outro. Que no cristianismo tem muito isso, né? A questão do amor que a gente vê no Evangelho. E o que é que isso diz na prática? É que a gente precisa de pessoas diferentes. A gente precisa do outro. A gente precisa ter um convívio com o outro. A gente precisa ter essa relação de pessoas diferentes para a gente poder se completar. Então, a gente vai encontrar Deus com o outro. Enquanto nas religiões orientais é justamente o contrário. É uma contemplação. Então, os monges budistas, eles ficam com os olhos fechados, voltados todos para si. E o cristão não, ele fica com o olho aberto o tempo todo. Porque ele sempre tem que estar atento, sempre tem que estar vigiando. A questão da vigília também é muito importante e ele fala lá na ortodoxia. Essa é uma diferença básica, principal assim, do cristianismo para as outras religiões. O cristianismo é voltado para o outro, enquanto as outras é voltado mais para si. A salvação vai vir de você mesmo, e do cristianismo não. O cristianismo não, a salvação vai vir através das outras pessoas. Pois é, né? Então é impossível, voltando a essa questão, é impossível você que tem a sua fé, seja ela qual for, dizer que ela equivale a outra. Se a sua fé equivale a outra, ela não é necessária. Ela não é necessária, é só uma complicação a mais no mundo. Pois é, mas e aí, gente, voltando ao assunto, para encerrar, um encerramento, um tópico final, já está mais de 1 hora aqui de debate. Pontos finais sobre a obra. O pobre do Simão Bacamarte acaba aprendendo a si mesmo, porque ele percebe que provavelmente ele é o único louco do mundo. Ele finalmente compreendeu a natureza humana, ele finalmente enlouqueceu de vez, ele compreendeu tudo, ele não compreendeu nada. E aí, o que é que vocês acham? Pontos finais. Eu gosto do padre dizendo, não, você não tem defeito não, você é muito bom. E o cara vai lá e se interna o homem. É aquele negócio do Chesterton, né? O realista está com o céu na cabeça. E o poeta está com a cabeça no céu. O que eu poderia dizer em relação a isso é que temos que ter o conhecimento com sabedoria. Porque se a gente levar ele ao extremismo, nada dá certo. E só sei que nada sei, né? Não só a sabedoria, né? Como a virtude. Como eu disse no ano passado, a humildade. Você saber que todo o seu conhecimento não passa de uma centelha do Logos, de tudo o que Deus criou, entendeu? E você querer se pôr nesse trono de saber dizer qual é o fim da história,
é o fim da natureza humana, você vai criar algo tão perverso e demoníaco quanto o Lúcifer criou o inferno. É isso aí. Pois A única verdade absoluta é que não existe verdade absoluta. A galera tá com medo do caramba de ser preso aqui, eu acho legal isso aí, né? Mas, ó, eu acho que um ponto bem interessante é isso. Tem muita coisa mais para debater, porque, assim, o livro é riquíssimo, toda a obra de Machado é riquíssima, né? A gente tem, por exemplo, que quando ele começa a achar que, na verdade, a virtude é o erro, é a loucura, né? Ele pega a gente que é humilde e começa a dar título para o cara deixar de ser humilde. Isso é muito brasileiro, né? O cara começa a receber título e passa a ser um bosta, passa a se achar o máximo, e isso é muito BR. Santo remédio, essa parte é muito engraçada. Pois é, deu um diploma pro doutor. Me lembrou a Anitta nessa semana comentando um post, né, de um ministro do governo, né? Carlos Salles. Exatamente. E ela falando, né, que ele deveria saber francês, inglês, espanhol, para poder chegar ao discurso, né? Aquele negócio, né? Não quer dizer que se você tem conhecimento em várias línguas, se você lê as coisas, você vai ser intelectual, porque às vezes você pode ser esse intelectual e não saber de nada e tá passando desinformação aí na sociedade. Não, eu acho que no momento que a gente tem uma funkeira que tatuou o próprio Boga, obrigado, Buca. O próprio Boga, se achando no direito de comentar porque ela tem notoriedade e fama, ela tem fama, a gente já chegou nesse nível, né? Que tipo, não precisa nem mais do título, é só fama, já dá pro cara o direito de falar. Isso aí. É a crise da intelectualidade e da inteligência. É uma loucura total. É triste a gente terminar falando da Anitta, mas é a realidade. Mas gente, é isso aí. Então, eu acho que a gente tem esses tópicos, né? E o Simão, no final, ele continua pensando que a virtude é a verdadeira loucura, porque se você olha para a sociedade e vê o cara que é santo, o cara que é bom, ele vai parecer um esquisito na sociedade, ele vai parecer o louco. E por isso que o Simão pergunta a todo mundo, mas gente, eu sou isso tudo mesmo? Vocês têm certeza, cara? E aí entra mais uma coisa, a babação do brasileiro, que é maravilhosa, né? Você é incrível, você é maravilhoso, cara. Você não tem defeito nenhum, você é o seu único defeito, você é humilde demais, cara. Então, ele mesmo se interna porque ele vê que se a virtude é que é a loucura, ele é o perfeito virtuoso, né? E aí, gente, mais alguma coisa? Então é isso, pessoal. A gente fica por aqui. Não se esqueça de se inscrever, deixar um comentário se você concorda, se você discorda, dá um like, olha no Instagram, olha no Spotify. E a gente fica por aqui. Até a próxima. Falou! Só lembrando que a gente vai colocar referências, viu? Porque o nosso método é comprovado. Né? A gente usa o método, vai ter alguns livros aí na descrição. Método Paulo Freire. Pois é, isso aí, gente. Até mais. Falou! Contre-révolution, notre honneur et fidélité, gardons la tradition. Chez nos vieux premiers amis, la France est aux Français. Travail, famille, patrie, nos devis sont fixés. La guerre de chrétienté, contre-révolution, notre honneur et fidélité, gardons la tradition. Dehors restons libéraux, valets les communistes, complices des bourreaux, compères des socialistes, plaqués bannière de chrétienté, contre-révolution, notre honneur et fidélité, gardons la tradition. Nos alliés ils ont trahi, sali même le sacré, livrer nos
colonie.